Você já se perguntou por que alguns homens conseguem levantar com energia, propósito, fazer aquilo que precisa ser feito no seu dia, enquanto outros homens não? Enrolam, apertam o botão soneca inúmeras vezes, muitas vezes acordam atrasados para os seus compromissos e já o dia já entra num desespero e sempre falam que vão começar na segunda-feira de uma maneira diferente, mas nunca começam. É claro que o ponto principal de diferença aqui, pelo menos de maneira bem que dê para visualizar, é através da rotina. Alguns homens têm rotina e outros não. Mas qual tipo de rotina? Esse vídeo eu vou te falar como que é uma vida com e sem rotina. Até antes disso, eu vou te falar o que é uma rotina para que você tenha clareza. Você pode até pensar, pô, eu sei o que é rotina, mas será que sabe mesmo? Se a gente colocar esse conceito que você tem de rotina no mundo real, será que ele abrange tudo que realmente é? E no final de tudo ainda vou te passar um protocolo, algo que você possa fazer, que se você colocar em prática, você vai sair desse vídeo com uma rotina montada. Então vem comigo até o final. E eu vou começar te contando uma história. Eu me lembro da minha adolescência, quando eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, que eu falava que a rotina era um meio de aprisionar o homem, né? Eu sempre falava assim com uma certeza absoluta que eu nunca teria uma rotina. Falava assim, minha vida não tem rotina, porque quem tem rotina é aprisionado, né? Essas ideias assim que a gente sabe que são ideias de adolescente que, exatamente, eu não tinha um conceito de rotina. Eu enxergava a rotina como uma prisão exatamente por não saber o que era uma rotina. Eu acho que muitos jovens, inclusive, pensam dessa forma, né? Tem essa ideia errada e por isso que a gente vai ter que falar um pouco melhor nesse vídeo sobre o que é uma rotina. Mas eu lembro também que nessa época os meus resultados eram péssimos. Quer dizer, ninguém podia confiar em mim porque eu não tinha compromisso com nada. Eu lembro que eu deixava de fazer muitas coisas que eram os meus deveres, como estudar para uma prova ou alguma coisa assim, para fazer coisas que eu gostava, por exemplo, jogar basquete, e isso me rendeu algumas boas recuperações. Então eu tinha que correr atrás disso o tempo todo, né? Então eu apertava o botão soneca, como eu falei antes, para não precisar levantar no horário que deveria levantar, e isso me deixava mais ansioso. Então minha vida era um caos, como um bom adolescente imaturo, né? Minha vida era um caos e por muito tempo eu colhi esses frutos, a ansiedade, a falta de confiança das outras pessoas para comigo. E é claro que o adolescente que ele está olhando para a realidade, ele começa a perceber, peraí, esse método que eu vivo a minha vida não funciona. Eu estou indo para um caminho que não é bom, que não é bacana. E aí eu preciso buscar conhecimento, né? Que foi o meu caso. Um pouco tardio, talvez, mas eu sei que muitos homens acabam nem buscando isso durante a vida. Então eu fui descobrir o que era uma rotina de verdade com 20 e poucos anos. Percebam o tanto de coisas que eu posso ter perdido ou que eu posso ter deixado de fazer por essa mentalidade terrível de não ter rotina. Imaginem isso, né? E acima de tudo, eu acho que o pior prejuízo que uma vida sem rotina traz é a falta de sentido. É a falta, percebam, o grande esquema é o seguinte, por que eu não tinha rotina? Porque eu não sabia o que eu queria realmente da minha vida. Porque se eu decidisse algo pelo qual eu realmente gostaria de realizar, algo que eu gostaria de lutar, algo que eu gostaria de me responsabilizar, porque uma vez que eu pego o meu sonho, as coisas que eu quero realizar e eu me responsabilizo por aquilo, quer dizer, eu vou comprar esse sonho e eu preciso de um caminho que me leve até ele, automaticamente a rotina entra aqui. Então percebam que a falta de rotina leva à ansiedade, mas também leva à falta de sentido, que alimenta ainda mais a ansiedade. É exatamente esse não saber para onde estou indo. Então vou improvisando no meio do caminho, achando que as coisas vão desenrolar para um lugar bom. Na verdade, rezando, torcendo para que isso aconteça. Mas não é sempre que acontece, na maioria das vezes não. Se eu simplesmente deixo a vida me levar, a vida leva eu, percebam que eu viro um joguete, né? Um joguete das circunstâncias. As coisas vão acontecendo, eu vou correspondendo a isso. Em nenhum momento usando a minha vontade, usando a minha força para poder fincar os pés no chão e falar, a partir de agora eu sei para onde eu vou e vou lutar para gerar os fatores que me levam para lá. Percebam que a falta de rotina, na minha opinião, aqui nós estamos atingindo o ápice. E aí já podemos trazer uma definição. A definição de rotina é aquilo que você faz todos os dias, de maneira consciente ou inconsciente. Então, eu posso ter uma rotina inconsciente. Perceba que o homem sem rotina, ele tem uma rotina. Só que é uma rotina imprevisível. Uma rotina que não leva ele para lugar nenhum, ou melhor, leva ele para lugares que ele nem sabe para onde ele está indo. E quem tem rotina é como se pegasse a caneta do protagonismo da própria vida e falasse, a partir de agora eu escrevo a minha história.
e eu vou direcionar para um lugar onde faça sentido para mim. Então percebam que a rotina é isso, é esse caminho que eu decidi com a minha inteligência, que eu vou definir para onde que eu quero levar a minha vida. Claro que percebam que não é de maneira com poder absoluto. As circunstâncias continuam mudando, a imprevisibilidade. Então uma rotina também que ela é rígida, ela também é ruim. Então a rotina ela precisa desse manjar das circunstâncias, essa coisa humana, né? Então percebam, não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então é bem isso. É como se eu estivesse num barco no meio do oceano e o cara sem rotina, ele solta as velas e os remos e deixa o mar levar para onde ele quiser, e isso pode me levar para um redemoinho, pode me levar para uma ilha. Só que quando eu decido o que eu quero, eu tomo o controle dos remos ou da vela, né, e começo a navegar para onde eu quero ir. Mas no meio do caminho podem ter desafios, pode ter uma tempestade, pode ter um mar bravio. Então eu vou mudando as minhas estratégias, as minhas rotas, mas sabendo para onde eu quero ir. Se eu também coloco assim, então eu tenho que ir para norte, pronto e acabou. Então isso também pode me jogar para dentro de um redemoinho. Então percebam que a rotina ela mora aqui. É esse caminho que eu sei para onde eu quero ir e eu vou navegando para lá, mas talvez eu tenha que mudar um pouco minha rota para a esquerda ou para a direita, e eu tenho essa, a palavra que vem na minha cabeça, essa malemolência, né? Mas tem uma palavra melhor do que isso, uma contrária da rigidez, né? Tem essa coisa um pouco mais maleável, de conseguir traçar o caminho e conseguir fazer essas curvas necessárias, mas com extrema clareza de para onde eu quero chegar. É claro que, graças a Deus, em algum momento essa imaturidade da adolescência passa, ou pelo menos deveria passar. Quando eu comecei a estudar filosofia, e foi aqui que eu descobri o que é rotina e a importância que tinha de eu entender e realmente aplicar a rotina na minha vida, foi quando eu comecei a ler Aristóteles, né? Que fala que, de certa maneira, nós somos aquilo que nós repetidamente fazemos. Ou seja, também existe aqui um grau de identidade com a nossa própria rotina. Então percebam que a pessoa que ela corre todo dia, que faz exercício, ela é atleta, entende? Eu olho para ele e falo assim, aquele cara é atleta. Se ele é um cara que não faz nada, é um irresponsável, eu olho para ele e posso falar, ele é um vagabundo, ele não faz nada, né? Então percebam que aquilo que nós fazemos de maneira repetida vai gerando também em nós uma identidade que é percebida pelos outros, mas que também é percebida por nós mesmos. Então o outro me enxerga como um atleta, ou como um vagabundo, ou como alguém responsável ou irresponsável. Mas eu também. Eu também estou me observando as minhas ações e atitudes. E a pior coisa que pode acontecer com um homem é perder a fé em si mesmo. Então eu chegar num ponto que eu falo, realmente eu sou um irresponsável, eu compro esse adjetivo, eu compro essa característica e me autodenomino como isso. A partir daqui fica muito difícil de lutar contra isso. Então percebam como a rotina é algo que pode ser só, é rotina. Mas também agora nós estamos falando da nossa própria identidade. Isso aqui, entramos num tema aqui de comportamento humano e também das crenças do cérebro humano. Né? Então aqui são coisas um pouco mais profundas que a gente precisa realmente conversar, porque a fonte da tua ansiedade, a fonte da tua tristeza, a fonte da tua desesperança pode morar aqui, cara, através de uma rotina que está mal estabelecida. Entende? Então aqui é um assunto de extrema importância. E ainda digo um pouco mais. Santo Tomás de Aquino, complementando Aristóteles, diz que aquilo que o homem faz repetidamente, além de ser aquilo que o homem é, de certa forma, é também uma maneira que ele demonstra a hierarquia que mora em sua alma. Então é como se ele trouxesse para fora tudo que tem dentro dele. Percebam que isso aqui é ainda mais profundo, um pouco mais profundo. Então, a maneira como eu lido com a vida é a maneira como está a minha própria alma. Se eu lido de qualquer forma, sem propósito, sem responsabilidade, como que eu estou por dentro? Eu estou apenas demonstrando isso do lado de fora, mas imaginem como que a minha alma está. A alma ela não é material, então eu não consigo ver a minha alma. Mas imaginem que nós pudéssemos ver a alma um do outro. Como ela estaria? Às vezes, nós podemos ficar presos nesse materialismo e ver uma pessoa muito bonita, uma modelo, mas e se eu conseguisse ver a alma dessa pessoa? Até quando eu era mais moleque, assim, eu pensava nisso num episódio tipo Black Mirror, né, que tem essas coisas meio diferentes. Imagina que em vez de ver a beleza externa, nós víssemos a beleza interna de alguém. Em vez de eu ver a pessoa, né, como carne, essa carne que envelhece e a gente sabe que perde a beleza cedo ou tarde,
Imagina se eu conseguisse ver a beleza de alguém pelas virtudes que ela tem, pela paciência, pela delicadeza, por toda essa coisa, pela justiça, pela temperança, e a beleza viesse daqui. Entende como seria completamente diferente a hierarquia de valores do que um homem buscaria? Será que as pessoas estariam buscando um monte de procedimento estético como buscam hoje? Ou estariam buscando se tornar pessoas melhores, seres humanos melhores? Entende como isso aqui é interessante? Será que a nossa sociedade ela não está doente nesse sentido? Buscando coisas que são simplesmente materiais e pueris, né, que vão passar com o tempo de qualquer jeito? Em vez de plantar nesse mundo da eternidade, onde as coisas não podem ser roubadas de nós, que é o campo das virtudes, dos bens imateriais. Mas beleza, vamos voltar para a rotina, mas acho importante falar disso, porque tem tudo a ver com rotina. Então, um dos primeiros pontos é, a rotina, ela não tira a sua liberdade, como eu pensava quando eu era moleque. Pelo contrário, ela te dá liberdade. Você, de maneira livre, de maneira totalmente deliberada, você vai decidir para onde você quer ir. Você vai decidir o que você quer conquistar, para onde você quer direcionar a sua vida. E aí você vai montar uma rotina que faça sentido e te leve para lá, dentro das tuas circunstâncias. Então, por exemplo, isso aqui também é brilhante, porque uma coisa é, eu quero ficar rico. Beleza. Agora, o fulano de tal, ele tem um pai que já é milionário. Então ele tem possibilidades. Eu não tenho um pai milionário. Então eu preciso ver as minhas circunstâncias e montar uma rotina que faça sentido com a minha realidade para me aproximar da minha meta. Entende como isso aqui é outra coisa? Porque hoje em dia também existe muita comparação. E quando você vai montar a sua rotina, não interessa muito o que os outros fazem. Você pode até ver uma coisa ou outra para poder modelar, mas no final das contas você vai ter que olhar para a sua realidade e falar o que me cabe, o que faz sentido para mim, para que eu possa atingir o meu objetivo. Então você usa a sua liberdade, que não é infinita, então você não tem todas as possibilidades do planeta, você vai identificar as ferramentas que você tem e através da sua liberdade você vai usar essas ferramentas da melhor maneira possível para atingir o fim que você decidiu. Me diz, isso aqui não é uma liberdade extremamente sã, extremamente madura, né? Sem loucura, sem afetação, eu queria, mas não posso, mas o outro tem mais do que eu, mas essa pessoa me atrapalha. Não, cara. O que eu tenho, para onde eu quero ir, como que eu posso usar isso para chegar lá. É isso que interessa no fim das contas. E reiterando, isso vai fazer com que você se torne alguém diferente. Isso vai fazer com que você mude, entre aspas, a sua identidade, a maneira como você se vê e as pessoas também te veem. Então leve isso aqui com seriedade, isso é muito importante. E isso aqui não vai mudar só quem tu és, mas também os resultados que você tem na vida. Então, a rotina, e eu espero que você tenha percebido isso até aqui, é uma coisa muito importante e que não pode ser deixada de lado. Quer saber? Resolvo depois. Quer saber? Deixa pra lá. Não, cara. Tenha uma atenção grande em cima disso aqui. E agora, se você quer saber, eu vou te ensinar a montar uma rotina do zero, para você sair com um plano prático desse vídeo e você poder já fazer uma mudança na sua vida, porque não adianta a gente ficar de blá 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 também. Isso aqui foi só para você ter uma noção da importância do que é, você saber o conceito de rotina, ver o que os melhores filósofos da nossa história falaram sobre ela, e agora eu vou te ensinar a montar uma na prática. Mas para isso eu vou lá pro meu escritório para poder te desenhar mesmo. Eu quero que você saia desse vídeo com uma coisa que vai fazer uma diferença na sua vida, um valor agregado de verdade. Então, vamos nessa. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Percebam que nós vamos começar a colocar as coisas em prática. Gabriel, já sei que eu preciso mudar, já sei que eu quero ter uma rotina, já sei que a rotina é uma maneira de exercer a minha liberdade. Agora, como que eu faço isso? O primeiro passo, como a gente falou antes, para eu ter uma rotina, eu preciso ter clareza de para onde eu quero ir. Se a rotina é o meio do caminho, e aqui muitas pessoas erram, então eu vou montar uma rotina, mas eu nem sei o que eu quero, então a rotina sempre vai ficar fraca. Eu vou copiar o que as pessoas estão fazendo, mas aquilo não faz sentido para mim. Então eu começo a acordar cedo, começo a correr, sei lá, mas eu não sei o que eu quero com isso. Então quando a inteligência ela não consegue definir com clareza aquilo que ela quer realizar, aquilo que é bom para você, a tua vontade ela não vai ter força para buscar, principalmente se for algo difícil de ser feito. Então a tua vontade vai começar a se perguntar, peraí, por que eu vou para academia todo dia? Por que eu faria isso? Se é muito mais gostoso assistir Netflix.
Então aí a inteligência tem que ter clareza. Ah, é por causa disso, porque eu quero atingir esse objetivo. Nossa, meu pai inventou de me ligar bem no meio do negócio. Meu pai me ligou, tô com o iPad conectado aqui. Não dá bola. Faz de conta que isso não aconteceu. Então, o que acontece? Até me perdi aqui. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir. Nossa, que R horrível. Preciso aprender a escrever isso aqui. Metas. Beleza? Definir metas. Quais metas? Vamos começar com 4 áreas da sua vida. Beleza? Que é a área pessoal, é a área de relacionamento, é a área de trabalho e é a área de legado. Beleza? Então nós vamos começar com essas 4 áreas. E eu gostaria que você tirasse um tempo para meditar. O que é meditar? Tirar um tempo para pensar. Talvez você não faça isso há muito tempo, mas eu te garanto que mal nenhum vai fazer. Que é o quê? Meditar sobre o que você quer de verdade. Sobre, pessoalmente, as coisas que você quer realizar que te dariam um orgulho. Entende? E aí eu vou estabelecer uma pequena meta para poder atingir isso. Então, por exemplo, meu pessoal, talvez eu queira começar a acordar mais cedo. Acordar mais cedo. Por quê? Para eu ter mais tempo para poder fazer minhas coisas, para ficar, né, com a minha família. Tudo bem que isso já se encaixaria também aqui no relacionamento, mas essas metas, elas também têm essa conexão, né? Então, se você melhora alguma coisa pessoal, isso vai atingir seu relacionamento, que vai atingir seu trabalho, que vai atingir o seu legado. Então, aqui está tudo um pouco conectado. Mas, então, uma meta pessoal. Uma meta de relacionamento. Almoçar, por exemplo, sem celular. É outra meta. Então, são coisas que eu vou começar a colocar na minha vida de uma maneira que vai virar uma rotina, ou seja, vão ser novos hábitos para mim, para minha família, e que vão me levar a algo que eu quero. Ou seja, eu quero mais conexão com a minha família. Então eu não posso ficar almoçando com um celular na frente, TV ligada. Quer dizer, a hora do almoço é o momento de eu ter esse tempo com a minha família, que são as pessoas que eu amo. Entendem? Trabalho é a mesma coisa. Vou fazer um trabalho focado 2 horas por dia, ou seja, 2 horas por dia eu vou separar para desligar celular, vou fazer só o que eu tenho que fazer no trabalho, sem interrupção, maximamente focado, sem idinha para fazer fofoca com os outros, tomar café. Vou focar no meu trabalho 2 horas por dia, que ali fica blindado esse horário. Então perceba que isso aqui também vai mudar o meu resultado. E o legado, ele é meio que a maneira como eu quero deixar uma marca no mundo, né? Então, deixar marcas. Aqui, habitualmente, eu posso fazer um trabalho... Nossa, olha lá o que eu fiz. Habitualmente, eu posso fazer um trabalho comunitário. Eu posso colocar isso na minha rotina. Fazer coisas boas para os outros. Começar a desenvolver alguma coisa que fique, né? Escrever um livro. A maneira como eu vou educar os meus filhos. Então, aqui entra um pouco disso, né? Essa coisa que é meio... que para a posterioridade, eu começar a pensar num futuro, quando eu não estarei mais aqui, alguma coisa que eu possa fazer e que eu deixe uma marca positiva no mundo. Entenderam? Feito isso, você tem os seus propósitos, você tem as coisas que você gostaria de atingir em cada uma dessas áreas, isso tem que estar muito claro, e você já tem uma ação também definida de como você pode atingir um pouco disso, como você pode chegar mais perto disso. E é só com isso definido que eu vou para a segunda etapa, que é definir processos mesmo. Então, por exemplo, se eu coloquei que eu queria acordar cedo, então eu quero acordar às 6 horas da manhã. Eu preciso, para dormir aí uma média de 8 horas, eu preciso dormir às 10. Então percebam que alguns pontos da minha rotina já começam a ser estabelecidos.
Se eu quero almoçar com a minha família sem celular, que foi a meta que eu estabeleci para relacionamentos, antes do almoço, todo mundo vai colocar o celular no banheiro ou em uma caixa, entendeu? Você já começa a desenhar um pouco de uma estratégia de ação. Perceba que aqui a gente saiu da abstração, saiu da meditação e está entrando no mundo prático, das coisas, das ações, que repetidamente vão se tornar hábitos. Se eu fizer aquilo várias e várias vezes, aquilo começa a se tornar automático, beleza? E aí, finalmente, eu vou para outra etapa, que é de montar a rotina, que é onde a maioria das pessoas quer começar, né? Então, como que eu vou fazer isso? Ou você baixa um aplicativo de rotina, que é um Google Agenda, um Notion Calendar, o próprio Apple tem o calendário dela, pode ser. Ou você faz no Excel, ou você faz no papel, tanto faz. O que você vai fazer? Você vai colocar o seu dia desde a hora que você acorda, então vamos supor que seja 5 horas da manhã, até o horário que você vai dormir. Então é 22 horas, vamos supor. Aí cada um tem sua realidade. E você vai quebrar isso aqui em blocos de 30 minutos. Beleza? Blocos de 30 minutos. E eu quero que você escreva de segunda a domingo todos os seus afazeres que já são responsabilidades e que são coisas fixas. Então, por exemplo, o horário que eu trabalho, o horário que eu tenho que levar as crianças na escola, o horário que... Taranã, entendeu? Que eu vou colocar tudo que é fixo, obrigatório. E aí você vai perceber que vão sobrar quadrados de tempo em alguns horários. E é aqui que você consegue jogar as coisas que são importantes para você. Então, por exemplo, acordar mais cedo, beleza, eu ganhei um quadrado aqui a mais. O que eu vou fazer com isso? Eu vou acrescentar a minha rotina de trabalho, por exemplo, que eu queria ler um pouco mais, por exemplo, para poder aprender alguma coisa técnica. Maravilha? Então, aqui vai entrar leitura. Aqui vai entrar exercício físico, porque eu estou sedentário. Então, aqui vai entrar academia, caminhada. E aí você vai montar algo que faça sentido para você. Você vai completar aqui esses dias, esses horários com coisas que façam sentido, que vão te levar para um lugar onde você realmente quer ir, que você deseja chegar. Isso é o mais importante. Então, não vai se tornar tão maçante. As coisas difíceis, elas vão fazer sentido para você, então você vai conseguir completar essas tarefas. E quanto mais o tempo for passando, você repetindo isso, você vai percebendo que você está criando hábitos. Ou seja, as coisas começam a ficar mais fáceis com o tempo. Depois de quanto tempo começa a ficar mais fácil? Não sei. Isso ninguém pode falar, né? 21 dias, 30 dias, ninguém sabe quanto tempo vai se tornar fácil ou automático. Mas fato é que em algum momento as coisas vão se tornando um pouco mais naturais, um pouco mais fáceis. Mesmo assim, você sempre vai ter que ter uma certa vigilância. Porque mesmo um hábito muito bem construído, se você começa a largar aquilo, esquecer aquilo e tirar a importância daquilo, você pode perder aquilo. Então agora você já tem uma clareza daquilo que você quer atingir. Você já tem uma clareza das coisas que você precisa fazer para atingir aquilo. E você, na medida do possível, já montou uma rotina para poder acrescentar essas coisas da maneira que dá, da melhor maneira possível. E aqui eu também dou algumas dicas extras, né? Não tente fazer tudo de uma vez só, ou coisas que você sabe que não vai dar certo. Então comece devagar e vá conquistando espaço. Hoje eu acordo 4h20 da manhã. Só que não começou assim. Começou eu acordando às 6, aí foi para 5h30, depois 5, e foi um processo lento. Muito tempo eu não conseguia, uma semana eu conseguia 2 dias, não conseguia 5. E foi um processo até estabelecer. Então eu estabeleci 5 horas, aí fiquei um bom tempo 5 horas da manhã. Falei, cara, acho que eu consigo acordar um pouquinho mais cedo se eu for dormir às 9. Então eu comecei a acordar 4h20, é uma coisa maravilhosa, eu gosto muito. Agora para mim já é algo meio natural, eu já estou acordado quando o despertador toca. E então é algo que tem que ser construído, 1% a cada dia, sem pressa mesmo. Mas tenha clareza daquilo que você quer atingir. Isso é muito importante. Não deixe de lado, não deixe de fazer aquilo que é importante para você. Os primeiros 7 dias são um pouco fáceis. Por quê? Porque você está entusiasmado, você montou uma rotina, está com clareza.
Agora, do dia 7 ao 14, esse entusiasmo começa a baixar. Do 14 ao 21, a maioria das pessoas já está desistindo, já nem completam os 21 dias. Então eu queria colocar para você aqui um desafio. 21 dias que você vai cumprir de maneira religiosa, de maneira não pela força do gosto ou não gosto, tô afim ou não tô afim, mas da disciplina. Eu vou fazer. Eu me comprometi, durante 21 dias eu vou testar. E daqui a 21 dias eu vou sentar de novo na cadeira e vou reaver as minhas metas, né? Os meus hábitos, se aquilo faz sentido para mim, a rotina que eu montei. E aí eu vou refazer um outro contrato. Então perceba, você vai fazer um contrato e vai assinar. 21 dias eu vou fazer isso aqui independente da minha vontade. Eu não vou nem pensar, né, se eu tô gostando ou não tô. É 21 dias de lei. Depois desses 21 dias eu vou sentar para reavaliar. E aí eu vou renovar o contrato para mais 21 dias. Ou eu vou fazer mudanças. Mas não vou mudar nada nesses primeiros 21 dias. Por quê? Por causa que aí você vai adquirir um hábito? Não, não é isso. Tem hábitos que podem ser adquiridos, podem que não são. Então, não existe uma lei, uma ciência para quanto tempo é necessário para adquirir um hábito. Mas 21 dias vai ser um tempo legal para você começar. 3 semanas para você começar a desenvolver alguma coisa ali. Se você ter constância durante 3 semanas, você consegue ter 6. Aí você consegue ter 12. E aí vai embora. Você começa a ter fé em você mesmo de novo. E isso é muito importante. Algumas coisas que podem te ajudar nesse caminho. Todo dia pela manhã, tenha as suas metas escritas e leia elas todo dia. Então de manhã você já lê a sua meta, já tem uma clareza do porquê que você vai acordar cedo, porquê que você vai ler, porquê que você vai largar o celular na hora do almoço. Então saber para onde você está indo ajuda muito a manter o caminho. Outra coisa, não negociar com impulsos e instintos, né? Então, hoje eu não tô afim. Não existe isso. Você assinou um compromisso. Durante esses 21 dias, não negocie com impulsos. Depois, você vai renegociar seu contrato. Mas durante 21 dias é disciplina. Outra coisa importante, celebre as pequenas conquistas. Se você acordou cedo durante os 21 dias, celebre isso. Faça um jantar diferente, alguma coisa que vá realmente perceba que você teve um progresso. Isso é muito importante, isso é bacana pra caramba. Abre um vinho, estoura uma champanhe, tanto faz alguma coisa que seja um símbolo pra você, um rito assim. Cara, consegui completar algo, agora vamos para a próxima etapa. Isso é muito importante. Não menospreze o poder de comemorar pequenas vitórias. E lembre-se, isso que você está criando agora vai definir quem você vai ser daqui a 5 anos. Esse tempo vai passar de qualquer forma. Só que cabe a você criar uma trajetória intencional que te leve para um lugar onde você realmente deseja ir. Ou largar de mão. E aí daqui a 5 anos você vai olhar para os lados e falar, cara, nem sei onde eu tô, nem sei quem eu sou. E realmente eu não desejaria isso para nenhum de vocês. Então eu gostaria de pedir para você que gostou desse vídeo, assistiu até o final, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que vão aparecer. E eu gostaria que você comentasse aqui embaixo a primeira mudança que você vai fazer na sua rotina. Alguma coisa que às vezes você sabe que já deveria estar fazendo e qualquer coisa. Coloca aqui embaixo a primeira mudança que você vai fazer no seu dia a dia que vai te transformar num novo homem, numa nova mulher. Beleza? Então nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!